Lendo a palavra de Deus ontem, em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 18, eu comecei a pensar algumas coisas sobre isso. E diz assim, Mateus 28, 16 ao 18, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente lê esse texto, eu quero pensar exatamente sobre o que é ter ou viver na vontade de Deus. Mas como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual a direção? Muito simples. Algumas coisas nos acontecem e aqui nesse texto a gente vê que o primeiro requisito para a gente estar e andar na vontade de Deus e conhecer essa vontade de Deus é sendo fiel. Aqui a palavra de Deus nos ensina que seguiram os 11 discípulos para a Galiléia no monte que Jesus lhe designara. Eles não foram para outro lugar, eles foram para onde Jesus os mandou. Jesus os direcionou, então eles foram. Para a gente ser fiel a Deus, nós temos que ser fiel a Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. É isso que Ele vai procurar em nós. Ser fiel nas grandes? Ok. Mas é aquelas mínimas, talvez aquelas mínimas que ninguém vê, aquelas mínimas que só você vê. Sabe aquela história de ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei? Pois é, para você conhecer e entender o centro da vontade de Deus, é exatamente compreender essa realidade de ser fiel nas pequenas coisas. Muita gente quer começar sendo fiel nas grandes. Olha, se Deus me der um salário de 20 mil, eu vou dar o dízimo de 2 mil e vai ser bênção e eu vou ser fiel. Mas espera aí, será que hoje, ganhando 2 mil, você está dando o salário ou o dízimo lá dos seus R$200? Será que está sendo feito nas mínimas coisas? Então é importante que isso se estabeleça na sua vida, porque Deus é o lugar que Ele nos coloca, não é um lugar normalmente perfeito. Deus permitiu que Jonas fosse parar lá no ventre daquele peixe, ali para ele conhecer a vontade de Deus, não é verdade? Então preste bem atenção que nem sempre o lugar onde você está é o perfeito, mas a vontade de Deus ali para você, ela pode ser a perfeita. Então seja fiel. Outra coisa que o texto nos ensina também, para conhecermos a vontade de Deus, é que devemos ser adoradores. E quando eles viram, o adoraram. Vendo Jesus aqui, em todo esse tempo, eles adoram o Senhor. É um privilégio que nós temos de poder adorar esse Deus amoroso. Sabe um pessoal aí, um grupo radical que está aí aterrorizando o mundo? Aqueles seguidores, eles não o fazem, não é porque eles amam o seu Deus. Eles vivem sob um medo, eles vivem sobre aquele tacão da opressão, eles vivem ali sobre aquela realidade tão pesada, tão forte, de que se não fizer, morrem. Servir um Deus em liberdade tem que gerar em nós essa expressão de adoração. O céu, 24 horas, tem louvor. Os anjos estão ali ao redor do trono de Deus 24 horas por dia, dizendo que Ele é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Beleza, louvor Ele já tem. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele veio e Ele nos busca como adoradores. E Ele quer de nós essa expressão que vem de dentro, não por aquilo que Ele pode nos fazer, mas exatamente por aquilo que Ele é em nós. E isso nós o fazemos até quando o lugar, o meio, não é perfeito. Mas ali nós vamos saber que a vontade de Deus, quando essa adoração brota, até no meio da tempestade. E para encerrar, para a gente entender o centro da vontade de Deus, meus irmãos, é quando nós somos direcionados pela palavra de Deus. Carol aqui diz que a sabedoria, ela vem pela prática do conhecimento. Perfeito, é isso mesmo. Então, a sabedoria para a gente ser direcionado pela palavra de Deus é praticar o que Ele nos diz. Aqui Jesus se aproximou deles, Ele sempre vai se aproximar de nós, porque
Ele diz que ele será achado de nós, diz o Senhor. Mas ele é igual aquele pai, como eu brinco com os meus filhos, quando eles principalmente eram menores, né, ainda mais crianças do que são, a gente escondia assim, ó, ia aqui atrás assim, ficava assim, ó, cadê o papai? Cadê o papai? Eles estão me vendo, mas só para ter aquela brincadeira gostosa, sabe? Deus, ele será achado de nós, exatamente para que nós o conheçamos e sejamos direcionados pela tua palavra. Só que hoje está fora de moda a gente buscar na palavra de Deus. É muito mais fácil eu chegar lá para o Ivan Melo, Ivan, o que Deus tem para mim? Fala para mim, me revela. Deus pode usar pessoas? Claro. Deus pode usar circunstâncias? Óbvio. Mas Ele quer primeiramente, na sua ideia principal, revelar a você pessoalmente. Ele quer ter esse modo relacional gostoso, paternal com a gente. Por isso nós precisamos ser direcionados pela palavra assim, andando em fé, conhecendo a palavra de Deus. Como eu tenho desde segunda-feira, dia 15 de agosto, eu tenho uma frase que está ecoando na minha cabeça. Está fora de moda hoje perguntar qual que é a vontade de Deus. Nós estamos fazendo, nós estamos igual o cachorro correndo ao redor do rabo. E não é assim que a gente vai encontrar a vontade de Deus. Nós precisamos parar e perguntar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Então, hoje, a sua pergunta é, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Aí você precisa ser fiel, precisa ser um adorador e ser direcionado por essa palavra. E que assim, Deus nos conduza ao centro perfeito da sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos nesse dia te fazer essa pergunta. O que o Senhor quer de nós nesse dia? Como o Senhor quer que venhamos agir diante das circunstâncias, diante dos temporais? Ó Deus, que o Senhor tire de nós as dúvidas, mas que nós hoje nos comprometamos, ó Deus, com o Senhor em crer na Tua palavra como sendo verdadeira e fiel. Que a Tua palavra, ela é justa, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos torna varões perfeitos. Assim nós temos essa convicção. Por isso, que hoje seja um dia, Deus, onde a voz do Senhor dentro de nós, pelo próprio Espírito, ela venha ecoar, ó Deus, para fora, nos direcionando, nos rumando, ó Deus, segundo, ó Deus, os Teus santos propósitos. Queremos cumprir a Tua vontade para o dia de hoje. Queremos viver o dia de hoje como se fosse o último, ainda que façamos plano para 200 anos. Mas que hoje seja o dia do cumprimento da Tua santa e soberana vontade nas nossas vidas. Eu abençoo, Deus, os nossos telespectadores, a todos aqueles que nos assistem, para a honra e glória do Teu próprio nome em Cristo Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.